Gostaria de compartilhar algo da Palavra de Deus e, oportunamente, dependendo do tempo aqui, os irmãos também têm liberdade de compartilhar mais algo da Palavra de Deus. Vamos ler no Evangelho de João, começando no capítulo 1, vamos passear em alguns versículos e capítulos desse Evangelho, vendo o Senhor Jesus Cristo na sua conduta, no seu ministério. O tema que eu quero pensar um pouco com todos hoje é: por que eu faço o que eu faço? Cada um de nós temos algumas coisas que nós fazemos na nossa vida cristã, nas coisas, na obra de Deus, no lar. Nós temos atitudes para com a palavra de Deus. E nós vamos procurar responder essa pergunta: por que eu faço as coisas que eu tenho feito? Por que eu venho a uma reunião? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu prego para algum amigo? Por que eu procuro me cobrar e acertar em obedecer a palavra de Deus? Por que eu faço essas coisas? Então vamos ver João capítulo 1, vamos ler o versículo 18, diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Capítulo 3, versículo 35. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Capítulo 5 e verso 17. João 5 e 17. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Agora ainda no capítulo 5, no versículo 19 e o versículo 30, dois versículos que têm o mesmo tema. Capítulo 5, verso 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Verso 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Agora, capítulo 8, e versículo 29. João 8, 29. E aquele que me enviou está comigo. João 8, 29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Capítulo 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Agora capítulo 14 e o verso 31. João 14, 31. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Amém. Estava pensando, irmãos, uma grande necessidade que a igreja tem, nós como povo de Deus tem, é sempre lembrarmos da nossa referência. A nossa referência é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Estava pensando algo para compartilhar hoje e mudei de ideia daquilo que estava pensando de falar. Isso antes de chegar aqui na frente, né? Isso em casa ainda. Estava lendo alguns versículos em Efésios,
que falam sobre os deveres do esposo, os deveres da esposa, os deveres dos filhos de obedecer aos pais, os deveres dos patrões, dos empregados, os deveres. E nós temos, Deus, Ele tem na sua palavra aquilo que devemos fazer, os seus mandamentos para cumprir. E muitas vezes, embora temos isso, esses mandamentos claros daquilo que devemos fazer, nós precisamos lembrar que por trás dos mandamentos existe um relacionamento por trás. Nós estamos ligados ao Senhor. Então, o Senhor, ao dar os seus princípios, os seus mandamentos, é porque Ele nos tem como filhos, nos recebeu como filhos e espera de nós que nós nos comportemos dessa e daquela maneira. Mas Ele ainda nos mostra um caminho, não de uma obediência cega, imposta, aquela coisa da rédea curta, aquela como se eu andasse à frente e alguém atrás de mim com uma lança, me obrigando a viver o cristianismo, viver como discípulo de Cristo. Mas, pelo contrário, o Senhor, Ele está à nossa frente, o Senhor Jesus, mostrando que Ele caminhou e Ele é a referência para nós seguirmos os seus passos. Então, Ele trilhou esse caminho da obediência e Ele quer que nós andemos por Ele, como o nosso modelo, o nosso padrão, é o Senhor Jesus Cristo. Lendo os Evangelhos, tenho muita apreciação de ver o Senhor Jesus Cristo, olhar Ele nas suas curas, os seus milagres, os seus ensinos. Nós precisamos ver o Senhor Jesus nas páginas da Palavra de Deus, para o nosso fortalecimento, o nosso crescimento. Então, o Senhor Jesus Cristo, aqui, voltando e passando um pouquinho, se detendo pouca coisa em cada versículo que lemos, João 1:18, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, quando está escrito aqui, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O Senhor Jesus, Ele tem íntima comunhão com o Pai. Tudo aquilo que veio da sua vinda aqui é por causa dessa comunhão com o Pai. Ele está associado com o Pai, está no seio do Pai. Ninguém mais perto do Pai do que o Filho. Ali com um só pensamento, um só coração, um só propósito. E desta comunhão íntima com o Pai veio o Filho com a sua missão. Então, nós podemos pensar aqui que tudo que brota como ação, como atitude na nossa vida, deve vir também da comunhão com o Pai. Deve vir da comunhão com o Pai. É muito difícil, para não dizer impossível, nós sustentarmos uma atitude, podemos dizer, boa, com nossa própria força. A gente não consegue manter, talvez, só a aparência. Mas o Senhor quer muito mais do que isso. Ele quer que as nossas atitudes tenham o seu início na nossa comunhão com o Pai. Como o Senhor Jesus Cristo disse, Ele veio revelar o Pai. Então, o grande propósito do Senhor Jesus Cristo é revelar o Pai, é trazer o conhecimento do Pai. Quer uma missão mais nobre para nós, enquanto cristãos, revelar o Pai ao mundo? Que as pessoas vejam as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, na nossa fala, no nosso proceder, nas nossas reações, quando nos calamos e quando falamos, mas o tempo todo revelando o Pai. Isso é possível nascendo da nossa comunhão com Ele. É necessário nutrir essa comunhão. Capítulo 3, nós lemos esse versículo, quando está escrito aqui, o Pai ama o Filho, ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Temos aqui um relacionamento de amor. O Pai ama o Filho.
E muitas vezes nesse Evangelho de João é falado do amor que o Pai tem para com o Filho. E nós sabemos que os Evangelhos têm essa voz do céu que diz: este é meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. O Pai ama o Filho. O Pai declara que ama o Filho, ou seja, vê no Filho tanto respeito, tanta honra. Não é isso que o Pai espera de um filho? Respeito, honra, obediência. Então, o Filho anda tanto em sintonia com o Pai, com o objetivo tanto de alegrar o Pai, que diz: o Pai ama o Filho. Não tem como o Pai não amar um filho desse, tão pronto, tão obediente. E esse amor, essa atitude de Cristo alegrando o Pai e do Pai amando o Filho, gera esse relacionamento de confiança, entregando todas as coisas nas suas mãos. Ou seja, ao tamanho da missão do Senhor Jesus Cristo, pensando nele como um servo, de providenciar a salvação, manifestar o Pai ao mundo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ele veio trazer o conhecimento de Deus, uma grande coisa colocada nas suas mãos. Mas isso veio de um relacionamento, né, de obediência e de amor para com o Pai. E nós vamos ter cada vez mais confiança do parte do Pai, mais coisas para nós nos envolvermos na obra de Deus, à medida que nós alegrarmos o Pai, ou seja, avançarmos no conhecimento e no relacionamento com o Pai. Então, no capítulo 5, e verso 17, temos o Senhor Jesus Cristo dizendo: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E é um versículo que está falando sobre trabalho. O Pai está trabalhando, movendo os corações, como o Senhor Jesus Cristo disse mais para frente nesse Evangelho: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. O que o Pai está fazendo? Trazendo pessoas ao Filho. Então, o Pai está trabalhando. Mas uma coisa mais do que o trabalho aqui é a identificação. O Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Eu não estou andando contrário, eu não estou numa direção oposta, numa atitude diferente da atitude do Pai. Eu estou com a mesma atitude. O Pai trabalha, eu trabalho. O Pai descansa, eu descanso. É a sintonia, é a identificação. Irmãos, se nós pensarmos, talvez o Senhor Jesus Cristo pensando aqui do Pai ou da obra da criação em Gênesis capítulo 1, quando Deus, após ter feito todas as coisas, descansou. Mas vemos agora que Deus não descansando, mas Deus trabalhando, e o Filho falando: eu trabalho porque o Pai ainda trabalha. E nós podemos pensar assim: que direito temos de cruzar os braços? O Pai trabalha até agora, e o Filho, vendo o Pai trabalhar, ele trabalha também. Ele se identifica com o Pai. Filho, vai trabalhar na vinha. Eu não vou. Mas depois, arrependido, foi, mostrando que o Filho, ele quer estar junto, ele quer estar envolvido na obra do Pai. Não chegamos ainda num descanso, não chegamos ainda na hora de cruzar os braços em repouso, mas devemos estar trabalhando, identificando com o Pai na sua obra, na seara de Deus. Aqui no capítulo 5 ainda, vemos uma outra coisa, que é a dependência do Filho. Dependência. Se destacamos a comunhão, o amor, se destacamos a identificação do Filho. Agora, aqui no capítulo 5, verso 19 e o versículo 30, nós temos aqui o Filho falando que ele nada fazia de si mesmo, senão aquilo que o Pai o havia declarado a dizer. Estava totalmente dependente do Pai, o Filho dependente do Pai.
não é um filho envolvido numa obra sozinho, mas ele era enviado. A palavra enviado ocorre muitas vezes no Evangelho de João, apresentando que ele tinha alguém por trás, como que o suportando, como que o capacitando, por trás daquela, ele que enviou, ele o comissionou. Então ele está dependente do Pai, não fazendo as coisas por si mesmo, mas fazendo as coisas com dependência. Esses versículos aqui, junto com esse do capítulo 10, verso 31, eu e o Pai somos um, esses versículos mostraram para mim, podemos pensar aqui juntos, que o Pai tinha um relacionamento com o Filho. É nessa lição simples que eu quero chegar. Tudo que o Filho fazia, tudo que o Senhor Jesus fazia, era por causa de um relacionamento com o Pai. Um relacionamento que envolvia comunhão, que envolvia amor, que envolvia identificação, que envolvia dependência, envolvia vontade de agradar o Pai. E eu fico pensando para mim, o porquê que eu faço as coisas? O porquê de eu ler, por exemplo, voltando, né, aos princípios, aos mandamentos, igual eu estava falando de Efésios, capítulo 5, por que um esposo lê e fala assim, eu vou obedecer isso aqui? Por que uma esposa lê e fala, eu vou obedecer isso aqui para mim? Porque um filho que lê a Bíblia, ele chega ali e fala, filhos, obedecei os vossos pais. Por que alguém no seu ambiente de trabalho, ele vai ser honesto, vai ser justo? Por que de atitudes assim? Se estiver baseado só no objetivo de agradar alguém, de mostrar uma aparência, não conseguimos manter isso por muito tempo. Se tiver em algum outro motivo interesseiro, também não vamos ter. Mas se aquilo que nós propomos fazer é porque nós temos um relacionamento com Deus, aquilo que eu o faço porque eu tenho um compromisso com o meu Pai. E o compromisso com o meu Pai gera em mim o interesse e o compromisso para com as coisas do Pai. Eu me envolvo na obra de Deus, não é porque se eu não me envolver, algum irmão vai chamar minha atenção, não é porque eu quero mostrar um exemplo para o meu filho, ou filha, ou esposa, não, por que eu vim hoje à reunião? É para dar alguma satisfação? Por que eu leio a Bíblia? Porque é para quando alguém me perguntar, eu falar que eu li? Não, aquilo que eu faço porque isso vem do meu relacionamento com o Pai. Eu tenho um compromisso com o meu Deus, com o meu Pai. E como um filho que segue o exemplo do filho mais velho, do Senhor Jesus Cristo, eu sigo nessa trajetória, procurando fazer sempre o que lhe agrada, como o Senhor Jesus Cristo disse, João 8 e 29, 28, que nós lemos aqui. Então, chegando em João 14, nesse último versículo de João 14, o Senhor Jesus dá um motivo, o porquê do seu procedimento. Então, João 14, 31, o Senhor Jesus diz, contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Contudo, assim procedo. O meu procedimento, ele visa o quê? Que o mundo saiba que eu amo o Pai. Não é só assim procedo porque eu amo o Pai. É porque o mundo saiba. O mundo, ele se opõe a quem? Ao Pai. Assim como, né, o diabo a Cristo e a carne ao Espírito. O mundo odeia o Pai. É uma organização, é um sistema contra Deus. Mas,
quando eu desejo que o mundo saiba que eu amo o Pai, é devido assim, as minhas atitudes no mundo honram o Pai. O Senhor Jesus Cristo ensinou em Mateus capítulo 5 que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam a vossa luz e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Porque uma atitude piedosa diante do mundo honra o Pai. Deus é glorificado com as atitudes dos seus filhos aqui na terra, que é quando as pessoas veem o nosso compromisso com Ele. As pessoas vão estranhando, né, que a gente não se envolve com eles nas suas dissoluções, igual Pedro falou, mas aqui nós temos a oportunidade de fazer coisas que o Pai vai se alegrar. E isso mesmo contando com a oposição do mundo. Então, o Senhor Jesus Cristo queria aqui nesse mundo que as pessoas vissem nele as coisas que ele fazia e glorificavam o Pai, igual os evangelhos diz isso, quando ele operava algumas coisas e glorificavam a Deus por causa disso. A atitude do Filho aqui repercute de tal forma que o Pai é glorificado. Agora, não tem como fazer isso depois. Depois que eu digo no arrebatamento, para frente. Esse engrandecimento do Filho ao nome do Pai, diante do mundo, é feito no mundo. A nossa partida aqui põe fim a essa oportunidade, ao tal ponto de Deus poder dizer que o mundo não é digno desses, como falou em Hebreus 11, vendo essa atitude tão piedosa. E reforçando, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Agora, reforçando, as coisas que eu faço é por causa do meu amor para com Deus. Ele me amou primeiro, agora eu o amo. E as coisas que eu faço porque eu amo o Pai. Que o Senhor possa nos auxiliar quando tivermos conflitos, quando tivermos desânimo, quando tivermos alguma coisa que nos impede de fazer aquilo que devemos fazer, mas então nós voltarmos e pensarmos o porquê que eu faço as coisas. É por causa de um relacionamento. Eu tenho um relacionamento meu com o Pai. Não é por causa que meus pais me obrigam, não é porque fulano pensa, não, é porque eu decidi, eu tenho um relacionamento com o Pai. E eu amo o Pai, e eu quero que esse mundo saiba que eu sou do Pai. Que o Senhor possa abençoar-nos e nos incentivar às coisas espirituais. Amém.